Fala pessoal, aqui quem fala é Humberto de Platinas e hoje a gente vai fazer a parte 2 do Bannerboard. Aproveitei e vou colocar uns PVPs aqui que eu fiz na conta do Sumatra, tá? Foi na semana passada. Ele usa uma build de ataque primário, tá? No monge. É uma build com as essências novas, né? E nada melhor, né, do que colocar o PVP com a conta dele, sendo que ele que está contando a história, né? Eu sei que teve a participação especial de outras pessoas nesse áudio. Então, fiquem aí com o áudio e a gente se fala quando terminá-lo. Valeu, pessoal. Fala, tio Platinas. Um abraço pra todo mundo que tá assistindo aí. Cara, que merda que tava a qualidade do meu áudio no último vídeo, hein? Mas fica tranquilo que esse aqui vai ficar melhor, viu? Até porque não vai ser só eu que vou falar. Você vai ouvir duas vozes maravilhosas aí. Eu queria fazer uma reparação com a Darkside, que foi o clã que subiu com a Winx, com uma olhada ancestrais, que ficou no último vídeo lá, né? Mas aí a história é a seguinte. A Darkside, na primeira semana de reinado, ela simplesmente saiu, não avisou ninguém. E aí, logo em seguida, virou sombra. O que o pessoal da Ancestrais falava pra gente é que o Krasar, que era o líder deles, queria prejudicar o reinado imortal, trancando todo mundo lá como sombra pra não poder virar imortal. E aí eu comprei esse KU, cara. Eu fiquei muito tempo acreditando nessa história aí, até meses depois que acabou, que eu fiquei sabendo a real. Oi, meu nome é Lili, eu sou do Clube das Winx, do servidor Blunderbore. E a pedido do Sumatra, que é o nosso líder, eu vim contar um pouco do nosso lado da história, pelo menos da nossa visão, lá dos primórdios do servidor, de como tudo começou, né, as tretas e tudo mais. Oi, gente, eu sou Ciara, do servidor Blunderbore. Eu fui cria da Darkside. Quando lançou o jogo, eu comecei a jogar e já logo entrei nesse clã. E só mudei de clã quando ele já tava bem nos finalmente. É impossível pensar no Diablo imortal sem pensar na política. O que é mais interessante é que quando acaba a lore do jogo, você começa uma nova lore. E é aí que realmente o jogo começa de verdade, que você começa a contar, criar a sua própria história ali dentro. E a partir do momento que eu entro na Darkside, assim, é que realmente começa a olhar o jogo assim com os olhos completamente diferentes. A Darkside foi um clã criado lá no iniciozinho do jogo, pelo Krasar. Ele tinha uns amigos que jogavam com ele, amigos dele da vida pessoal dele mesmo. Então ele criou o clã com esses amigos. E aí eu entrei e eu comecei a jogar bastante com eles e logo eu me tornei oficial do clã. A gente se inscreveu na Guerra das Sombras e a gente ganhou. Porque ninguém sabia o que era uma Guerra das Sombras e o outro clã que a gente estava contra não apareceu e a gente ganhou. Então nisso a gente pegou um ranking alto, porque ninguém sabia o que era, né? Nisso a gente foi crescendo dessa forma, e a gente era todo mundo muito brother, a gente jogava todo mundo junto, o clã foi crescendo, e o clã sempre teve essa visão muito de amizade, assim, da galera se ajudar e da galera ser muito amiga. Quando começou um movimento de alguns clãs, principalmente pelo Slash também, eu lembro que ele foi uma pessoa que estava aparecendo bastante, nessa coisa de querer unir os clãs. Unir todas as sombras contra os imortais, passar gente de um clã pro outro, pra alguns clãs ficarem muito fortes, pra conseguir ganhar na guerra das sombras e tal. E a gente da Darkside decidiu que não concordava, e que a gente não ia passar jogadores. E que a gente não tiraria pessoas do nosso clã pra colocar outros jogadores. E a gente, como teve sempre essa relação muito de amizade, a galera, a gente conversava com a galera as coisas que estavam acontecendo. Aí, depois de um tempo, veio o convite pra gente se tornar imortal. Quando a gente recebeu o convite, eu falei, o que ele quer em troca? O que o Slash quer em troca? Porque ele quer alguma coisa. Ah, não sei. Aí o Krasar começou a ser esse líder um pouco... que ele guardava pra ele as coisas. Ele não tava mais dividindo com a gente as coisas. No fim, tinha ficado só eu, de oficial ativa, e o amigo do Krasar que não tava mais jogando. Então eu era a única oficial. E o próprio Krasar. E ele não contou o que a Ancestrais queria em troca. Ele só falou que a Ancestrais tinha perguntado quantas pessoas a gente conseguia pôr na guerra, usualmente. E quando a gente falou o número, que era um número real, falaram que se a gente garantisse esse número, o convite estava aberto e a vaga era nossa. O nosso líder falou pra gente, não se tornem sombras, esperem porque surgiu uma oportunidade de a gente virar imortal. No dia seguinte a gente já acordou já como imortal. E aí na época eu me lembro que tava todo mundo muito confuso e chateado assim pela forma como as coisas estavam acontecendo lá dentro. Eles não deram cargo nenhum pra gente, então a gente não conseguia fazer nenhuma atividade dos imortais. Porque pra abrir o Kion, pra participar do Kion, nem pra abrir, pra participar do Kion, pra abrir expedição de corvos,
tudo precisava de cargo e a gente não tinha. E eles sabiam que eu era oficial, porque eu fui colocada no grupo do WhatsApp, dos oficiais e tal. E aí, dentro do jogo, os jogadores, principalmente os oficiais da Ancestrais, ficavam criando problemas no chat dos Imortais para pedir a expulsão dos nossos jogadores. Então, os jogadores novos entraram no nosso clã, a gente sabia que as vagas que a gente tinha iriam vir jogadores de outros clãs, a gente sabia que tinha essa conversa, mas a gente não sabia que o combinado era tirar pessoas do clã para colocar outro. E aí eles começavam a jogar no chat picuinhas, coisas assim, e começavam a pressionar, tipo, expulsa esse cara, olha como o cara é um babaca, não sei o quê. Isso o pessoal da Ancestrais fazendo contra os jogadores da Darkside. O pessoal reclamava muito dos oficiais da Ancestrais, assim, por tratarem eles com um certo menosprezo, por acharem que eles eram jogadores menores, são do cofre, que a galera que queria defender cofre, eles não deixavam porque falavam que eles eram fracos, e eram tantas reclamações, eram muitos prints, assim. Eles ficavam falando coisas pra diminuir a gente, pra dizer o quanto eles eram superiores, e o quanto a gente que era um bando de babaca, eles sabiam mais, podiam mais, tinham mais, eram melhores, coisas assim. Isso era constante. Só que o pessoal do clã, conforme eu contava o que estava acontecendo, eu tirava print, não sei o quê, eles iam ficando do nosso lado, do meu e do lado do próprio clã. Eu cheguei até no líder, né, do nosso líder, que era o Krazak, assim, na época, e falei, Krazak, tá chatão aí, pra falar a verdade, tá chatão sem imortal ele, caraca, nem me fala, que arrependimento, era melhor ter ficado sombra, pelo menos era bem menos dor de cabeça. Tá muito ruim ser imortais e tal, se vocês quiserem mesmo, eu tô vendo que tá dando muita treta, a gente sai, eu tiro a gente, simplesmente a gente sai e a gente volta a ser sombra. E ele lançou uma enquete, assim, né, eu fazia parte do grupo do WhatsApp, assim, né, perguntando da galera se eles estavam satisfeitos sendo imortais ou se queriam voltar a ser sombras. E todo mundo voltou que queria ser sombra. Só que o problema foi, muita gente tinha entrado no clã, parece, pra virar imortal. Muita gente não estava no grupo do WhatsApp. As pessoas que estavam ali eram as pessoas que realmente jogavam juntos, assim, no clã e tudo mais. Então, pouca gente ficou sabendo sobre a decisão do Krazak de fazer sombra, que na verdade não foi uma decisão que partiu somente dele, partiu de todo o clã, porque todo o clã estava insatisfeito da forma como os oficiais da Ancestrais estavam tratando eles e como as coisas estavam sendo conduzidas. Aí ele foi lançar essa enquete, todo mundo votou que queria voltar a ser sombra e beleza. E o que ele fez? Simplesmente foi lá, clicou e deixou de ser sombra. Eu me lembro que isso foi numa sexta-feira. Era muita gente reclamando, a gente pegou todo o pessoal do clã, ficou na frente do salão da Ancestral, assim, e tal, e esperando. Krazak chegou e juntou, assim, tava online ali na hora e falou assim, é agora, gente, vem todo mundo. Aí a gente foi pra lá e aí que a gente entendeu o que ele ia fazer, que era deixar de ser imortal pra ser sombra. Então na hora foi assim, uma bagunça, né, e tudo mais. Vamos avisar o Slash, vamos ver o que a gente vai fazer. O Krazak entrou no jogo e tirou a gente dos imortais. Então assim, a gente queria sair, a gente tinha decidido sair, mas a gente tava querendo conversar com o Krazak, tipo, como fazer isso, né? E ele não esperou, ele não quis conversar, ele só foi lá e tirou a gente. No mesmo dia a gente virou sombra. Só que a gente não sabia que aquela pequena revolta ali, aquele pequeno motim que a gente tava fazendo ia ter consequências, assim, muito maiores dentro do jogo, assim, pelo menos pra gente. Voltamos essa sombra no mesmo dia e a partir daí foi só decadência, assim, né? Porque muita gente não sabia da decisão que tinha sido tomada no grupo de WhatsApp, muita gente entrou no plano pra ser imortal e, pô, você dormir imortal, acordar sombra, assim, é uma coisa assim, tipo, não tinha nem como a pessoa sair pra ser aventureiro e entrar em outro plano imortal, não, simplesmente a pessoa voltou a ser sombra. Então ele tomou uma decisão extremamente, não digo que foi uma decisão errada, mas ele tomou a decisão certa da forma errada. A gente não jogava assim. E a gente não queria isso pro nosso clã. Então, foi isso. A forma como ele conduziu foi muito errada. E o nosso clã ficou sendo muito mal visto no servidor. A gente ficou sendo visto assim como os traidores, né? Porque a gente abandonou a Ancestrais e tudo mais. Sendo que a galera não sabia que essa decisão foi feita pelos jogadores e não pelo nosso líder. Mas era tanta gente falando tanta coisa. Nas assembleias o pessoal não queria passar bênção pra gente. E o Krazak, ele simplesmente, eu acho que ele não aguentou esse rojão. Ele chegou e mandou assim no nosso grupo. Então, galera,
é isso aí, eu tô abandonando o jogo, não vou mais jogar. Parabéns, Countdog, você é um novo líder. E ele nem sabe disso, mas agora tá sabendo. E é isso aí, valeu. Saiu do jogo, saiu do grupo do WhatsApp e largou a bomba na mão de Countdog. O nosso clã simplesmente foi cada vez mais decaindo, porque a gente já não tinha jogadores fortes. As pessoas, naturalmente, elas acabam parando de jogar, né? Tem as suas vidas, e enfim. A gente aguentou ali durante um bom tempo esse rojão. E ficando isolados no servidor. E a gente não formou alianças. E não formar alianças eu acho que é a pior decisão que um clã pode tomar dentro do jogo, independente do tamanho dele, porque uma hora você vai precisar da ajuda de alguém. E esse foi o fim da Darkside, totalmente isolada, com jogadores ali medianos, sem ninguém com uma ambição maior. Um clã fantasma, por assim dizer. E era muito triste ver que tinha tanta gente boa ali, tanta gente que tinha um potencial, assim, pra explorar muito mais dentro do jogo e acabar definhando ali num clã que não tinha muito futuro. Aí o Countdog resolveu sair do clã. Antes disso, ele teve uma conversa comigo, na época eu já era oficial. Ele perguntou se eu aceitaria tocar a Darkside, ser líder desse clã. Eu topei. Foi quando eu tomei a decisão, né, de fechar a Darkside. E um amigo nosso falou, pô, cara, fala com o Sumatra pra ver se ele aceita a gente na Winx e tal. E eu nunca nem tinha falado com o Sumatra na minha vida. Falei, cara, foda-se, né? Se ele não... O máximo que ele vai fazer é me ignorar ou falar ou não. Cheguei pro Sumatra e falei, Sumatra, boa noite, meu nome é Aline e tal, sou a líder aqui da Darkside. Infelizmente a gente tá aqui com uma situação em que o clã tá fechando e eu tenho 20 jogadores ativos que queriam permanecer juntos. Provavelmente você não tem como comportar todo mundo aí e tal, mas eu queria ver quantas vagas será que você conseguia ir na Winx. O Sumatra simplesmente conseguiu 20 vagas e botou a gente lá pra jogar junto. E eu nunca vou me esquecer disso, assim, tipo, como ele abriu as portas pra gente, aceitou a gente, confiou em mim também, né? E foi logo em seguida a gente acabou virando imortal com a subida do Sumatra pro imortal. Foi muito engraçado, assim, né? Como que isso aconteceu, que aí já vem uma outra parte da história, que foi a grande aliança que a galera fez pra poder derrubar ancestrais. Ela monopolizou o servidor. Depois que teve esse reinado do Slash que foi extremamente conturbado, que a gente saiu desse reinado dessa forma, a Winx saiu também desse reinado, que eram os 3 clãs aliados, né? Ancestrais, Winx e Darkside. A Winx, ela também saiu de uma forma extremamente traumática. Acho que foi até pior, porque a gente resolveu sair por escolha própria. A Winx foi quicada do imortal. Tem noção disso? Simplesmente o pessoal foi expurgado e deixou de ser imortal. Isso no meio do reinado, cara. Isso foi uma loucura. Foi uma loucura. De repente o Winx virou sombra. E eu me lembro que depois desse reinado, teve o rito, né? E tudo mais. E quem venceu foi um clã fantasma. Essa história, assim, foi muito estranha, porque durante todo um reinado ali, foram 3 semanas que a gente teve num clã fantasma, que nunca ninguém tinha visto no servidor, um jogador sequer desse clã, e eles venceram o rito, simplesmente não tinha ninguém pra defender o cofre. Tava chato, foi um saco, foi insuportável. E, obviamente, aquilo ali foi uma jogada, uma estratégia da Ancestrais pra poder continuar monopolizando o servidor, porque logo depois que teve esse reinado, a Ancestrais entrou de novo dentro do reinado, né, com dessa vez quem subiu como imortal foi o Syndax, que era um outro oficial que tinha lá. O Slash já ficou num papel assim mais secundário. E conforme eu falei da Darkside, da forma como o clã foi definhando, eu vi que essa foi a realidade de todo o servidor. O servidor, ele era composto por inúmeros clãs pequenos, onde ninguém tinha força para poder tentar lutar contra aquele monopólio ali da Ancestrais. E aí foi quando teve uma grande aliança, que aí eu acho que essa parte aí eu vou deixar pro Sumatra contar como que sucedeu essa história aí. E é isso. É o sentimento de culpa que ficou, né, por ter sido manipulado. E aí, de novo, aqui eu deixo minhas desculpas, que o pessoal só queria jogar e tinha um lado que queria dominar, queria ser o melhorzão, o maiorzão. Aí no próximo vídeo eu vou falar da saída do pessoal do Supremacia. E vou trazer 2 pessoas aqui, vai ser massa. Vai ser o Todd e o Japa. Os bichos são gente boa pra caralho. E aí, se der tempo, porque os caras falam pra caralho, você vai ver, a gente vai falar de como que a Winx saiu, velho. Isso aí até hoje me incomoda, porque eu achei muito baixo a forma que eles trataram isso tudo, velho. Prepotência o tempo inteiro, velho. Inclusive,
Não, inclusive não, principalmente com quem carregou o piano desde o começo pra dar o feito de 20% pra esse líder aí que não merecia, cara. Assim, a gente só descobriu depois, mas ele realmente não merecia. É isso aí, pessoal. Ficou muito fera o áudio, hein, Sumatra? Porra, parabéns aí a galera aí que editou aí, participou do vídeo. Ficou muito legal mesmo, tá? Vocês estão de parabéns. É isso aí, pessoal. Hoje consegui cronometrar direitinho, olha. Ficou legal, hein? Pessoal, a gente tem um grupo de WhatsApp também, tá? Eu coloquei ali no link da comunidade, ali na comunidade, né, do meu canal. E todos os vídeos que pediram para fazer até hoje eu fiz, né? Torre run na torre, reforja amaldiçoada, reforja de monge. Então, se vocês quiserem participar, eu vou colocar o link aqui na descrição também, tá? É um grupo que tanto eu quanto o Jude somos administradores. Então, se vocês querem um vídeo sobre tal tema, é só colocar lá que a gente faz. Um abraço e até a próxima.